Amém? Então convido você a abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 4. Hoje eu espero terminar o assunto de relacionamentos que nós temos falado. 1 João, capítulo de número 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Lembrando, depois você deixa sua Bíblia aberta, que nós vamos voltando aos textos para podermos aprender segundo aquilo que está escrito, não aquilo que a gente imagina ou pensa. Você achou? 1 João capítulo 4? Então vamos ler. Eu vou ler nessa nova versão e diz assim: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Feche seus olhos, Pai. Tua palavra foi lida e o Senhor diz que ela é viva e eficaz. Então que ela manifeste vida e seja eficaz em nossas vidas mais uma vez essa noite. Que a tua palavra nos transforme, nos exorte, nos liberte, nos cure. Que o Senhor faça a tua obra pelo poder da tua palavra e do teu Espírito que já estão aqui trabalhando em nós. Assim nós oramos, entregando tudo em tuas mãos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós temos tratado aqui a respeito de relacionamentos. E aqui, nesse momento, eu queria mostrar, dentro da palavra de Deus, o motivo pelo qual nós não devemos nos relacionar com o mundo. Você já ouviu na gíria popular, uma coisa que às vezes a gente ouve falar: meu santo não bate com o santo do fulano. E por isso existe uma inimizade, por isso existe uma dificuldade de relacionamento. E aqui, queridos, de certa forma, em se tratando de pessoas que são da igreja, que são cristãs, que têm a fé em Cristo, e pessoas do mundo, tem um fundo de verdade aí. O texto que nós lemos, o apóstolo João, ele faz questão de demonstrar que nós temos o Espírito de Deus. Nós somos de Deus. As pessoas que estão lá fora no mundo, elas ainda não são de Deus. Elas ainda não têm o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que elas têm o Espírito, o que age sobre a vida delas é o espírito do anticristo. Então, até aqui eu vinha tratando, sobre o relacionamento entre irmãos. E aqui o apóstolo João está nos encorajando a ter muito cuidado com os nossos relacionamentos fora da igreja. Por quê? Porque o Espírito é diferente. O Espírito que está sobre nós não é o mesmo Espírito que está sobre eles. Você leu aí junto comigo. Eles dão ouvido às coisas desse mundo. O que interessa a eles são as coisas desse mundo. E às vezes a gente quer pregar, a gente quer trazer essas pessoas para Cristo, e muitas vezes a Bíblia diz que elas não querem ouvir. Não estou dizendo que você não deva pregar o Evangelho para aqueles que não são cristãos, mas estou dizendo que você deve tomar cuidado com os seus relacionamentos, porque provavelmente vai ter problemas. O nosso relacionamento com pessoas de fora da igreja deve ser um relacionamento
vamos dizer assim, não muito profundo. Porque todas as pessoas que estão ao nosso redor, por mais que você não queira, elas te influenciam. Por mais que a gente não queira, se eu tenho uma amizade profunda somente com pessoas não cristãs, os conselhos que elas vão me dar vão me influenciar. As opiniões que elas têm vão me influenciar. Os lugares que elas me convidam para ir um dia vão me influenciar. Por isso, o apóstolo João está dizendo aqui, mostrando para nós qual é o problema. Não é só a pessoa não dizer que ela, não confessar a Cristo. O problema não é só porque a pessoa não frequenta uma igreja. Mas o problema vai muito mais além. São espíritos diferentes. Às vezes nós olhamos e pensamos, mas aquela pessoa ela é tão boa. Mas aquela pessoa foi criada comigo. Como acontece comigo, tem muitos amigos meus que ainda não se converteram. E a gente pensa, mas ele foi criado comigo. Mas infelizmente, o espírito que age sobre a vida deles, que os influencia, não é o mesmo que influencia a mim, não é o mesmo que influencia você. O apóstolo João está aqui, então, tratando da questão de relacionamentos, mostrando que mesmo que a gente não perceba, mesmo que não seja visível aos olhos, o Espírito Santo está em você. Talvez você olhando aqui para mim, você não está vendo. Talvez Deus te deu olhos espirituais e você veja alguma coisa, uma luz, ou não sei, uma energia ao meu redor mostrando que o Espírito Santo está aqui. Mas talvez você esteja só vendo o Rafael. Mas não quer dizer que ele não esteja na minha vida. Infelizmente, quando a gente olha para as pessoas do mundo, por mais que a gente também não veja, por mais que às vezes não esteja tão claro aos nossos olhos naturais, mas existe uma influência maligna sobre aquelas pessoas. Por mais que elas gostem de nós, por mais que elas até queiram o nosso bem. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso, para que a gente tenha um bom relacionamento com essas pessoas, para que a gente fale do amor de Deus para elas, para que elas saiam dessa condição de distância de Deus. Mas, como a gente às vezes fala, é um campo minado, em que nós temos que ir com todo cuidado para que nós venhamos a influenciar as pessoas e não elas nos influenciarem. Para que nós sejamos um canal de bênção, levando vida, levando a palavra, levando a unção, e não que elas venham nos influenciar, trazendo morte, trazendo pecados, trazendo as mazelas e os conceitos desse mundo. Por isso, querido, o apóstolo João estava esclarecendo aquela igreja, esclarecendo aquele povo. As pessoas desse mundo não podem ter uma comunhão conosco, porque o espírito é diferente. Uma hora vai ter um choque, uma hora vai ter um conflito. Se não houver um conflito, talvez nós devamos rever o nosso cristianismo. Porque se o espírito do anticristo está reinando num ambiente, se o espírito do anticristo está reinando num local, e eu sou cristão, e não existe um choque, não existe um conflito de opiniões, não existe um conflito espiritual, eu preciso rever o meu cristianismo. Eu preciso rever os conceitos que eu tenho acerca de Deus, eu preciso rever a minha espiritualidade. Nós não podemos ser uma igreja que aceita todas as coisas. Nós não podemos ser uma igreja que aceita qualquer influência do mundo e a gente fica rindo, a gente se alegra e a gente finge que nada está acontecendo. Eu quero te lembrar, historicamente, nós não começamos com o nome protestante. O nome protestante foi um nome dado aos evangélicos, aos cristãos, a partir da reforma que Lutero criou. E por que eles eram protestantes? Não foi um nome dado simplesmente por dar, mas porque eles protestavam de fato e de verdade contra o sistema mundano que estava estabelecido. Por isso ficaram conhecidos como protestantes. Agora, hoje,
a igreja pós-moderna, nós estamos sendo quase os concordantes. O mundo fala e a gente aplaude e diz, está tudo certo. Tem um pastor pregador que ele fala que nós sermos politicamente corretos não pode ferir a nossa santidade e a nossa pureza bíblica. Agora, hoje em dia, nós, como igreja, muitas vezes, para não ofender as pessoas ou não contrariar as pessoas, nós estamos abrindo mão de princípios e verdades fundamentais da palavra de Deus. Temos que tomar um cuidado com isso, meu irmão. Lembre-se, são espíritos diferentes. Não tem como você ter uma comunhão profunda com pessoas mundanas, com pessoas não cristãs, porque o espírito é diferente. Não adianta a gente tentar forçar a barra, não adianta a gente tentar impor, porque não vai dar certo. A convivência vai gerar problemas. Ah, Rafael, mas eu me casei e me converti, o meu marido continua ímpio. Ah, eu me casei e minha mulher não converteu. Aí o apóstolo Paulo, isso não foi João que ensinou, mas o apóstolo Paulo ensinou. Se você se converte já casado, permaneça casado. A mulher santa santifica o marido santo santifica a esposa. Então a Bíblia não manda separar. Se o cônjuge quer continuar junto, a Bíblia fala, permaneça junto, não separe. Agora, você escolher manter amizades, aí é uma opção sua. Aí a Bíblia, ela é clara em nos encorajar a nós tomarmos muito cuidado com esses relacionamentos. Porque mesmo sem a gente perceber, do lado deles há uma influência maligna. E isso vai gerar conflitos entre nós. São espíritos diferentes, queridos. Não tem como. É como você tentar misturar azeite com água. A gente balança, mas quando você solta, está tudo separadinho, cada um no seu lugar. Assim também é a associação, relacionamentos com pessoas que não têm Jesus. Por mais que a gente tente, quando para tudo, cada um vai estar no seu mesmo lugar e as coisas não vão dar certo. Isso é um princípio bíblico que Deus vem ensinando desde o Antigo Testamento. Deus não gosta de misturas. Você conhece, você vê lá na lei, Deus falou, eu não quero que misturem raça de animais com raça de animais. Eu não quero que se associe o povo de Israel, que tem a fé em Deus, com as pessoas de Canaã. Deus não era a favor da mistura e não é ainda hoje. Deus não é a favor do jugo desigual. Então, cuidado com isso, querido. Especialmente, eu volto a dizer, vou falar com os homens aqui, porque muitas vezes as mulheres na igreja se envolvem com o ministério, se envolvem na igreja. Se nós olharmos hoje, a grande maioria dos obreiros na casa de Deus são mulheres. Hoje nós temos aqui na intercessão 4 mulheres, 1 homem. Então, só para você ver, nós temos na introdução ali 3 mulheres trabalhando, 1 homem. Então a gente vê que as mulheres, elas se colocam disponíveis para o trabalho. E elas se relacionam entre si. Estão envolvidas com a igreja, estão envolvidas com as pessoas da igreja. Mas às vezes, quando nós vamos olhar para o outro lado, olhar para os homens, cadê os homens da igreja? Cadê os varões da igreja? Só 2 levantaram a mão, os outros nem se colocaram disponíveis. Só 2 lá atrás levantaram a mão. Mas cadê os varões na igreja para trabalhar? Cadê os varões na igreja envolvidos com o ministério, envolvidos com a igreja? Se você perguntar para mulheres, quantas pessoas, quantas amizades você tem na igreja, quantas pessoas você conversa na igreja? Eu converso com todo mundo. Às vezes eu estou lá fora, estou sozinha, chega alguém, eu nem conheço, mas eu vou conversando, eu vou falando. Aí você fala, cadê os homens?
Quantos amigos você tem na igreja? Quantas pessoas você compartilha na igreja? Grande maioria dos homens das igrejas de hoje, não falo daqui, não sei da vida de todos os homens aqui, mas grande parte dos homens da igreja como um todo não tem relacionamentos dentro da igreja. Seus relacionamentos são todos fora. Trabalho, às vezes um clube, uma academia que faz parte, um curso, uma faculdade, mas quando fala de homens cristãos, ele não conhece quase ninguém, ou não se relaciona com quase ninguém. O seu relacionamento se restringe a vir à igreja com a esposa, dar a paz do Senhor para todo mundo e ir embora. Cuidado, meu irmão. As pessoas que estão ao seu redor são pessoas que não têm a mesma fé que você. Homens de Deus, vamos nos envolver com as coisas da igreja. Homens de Deus, vamos nos envolver com as coisas espirituais. Homens de Deus, vamos nos aproximar uns aos outros, porque os homens juntos são fortes. A obra da igreja ela é feita com mulheres, sim, graças a Deus. Mas a obra de Deus também é feita com homens. O amém foi fraco, né? O poder não está na altura do amém, isso na disponibilidade, né, Diácono Pedrito? Mas essa é a verdade hoje, queridos. Hoje, o nosso envolvimento com a igreja, especialmente nós homens, tem sido muito raro. E por isso, nós temos uma grande dificuldade em fazer a obra de Deus. Porque para fazer a obra de Deus, precisa ter homens também. Não estou renegando o ministério ou o serviço das mulheres, que é de grande importância. Mas também não podemos abrir mão do serviço dos homens. Aonde estão os homens para nos ajudar na introdução, por exemplo? Aonde estão os homens para nos ajudar no louvor, ter uma voz ali, um baixo, sei lá como é que é a voz do homem, um tenor, para nos dar um apoio aqui? Às vezes eu canto porque eu fico, na terça passada eu cantei porque eu fiquei com pena do Pablo, que estava sozinho. Eu ainda pensei, podia ter um homem com uma voz melhor aqui do que a minha, mas não tinha, eu tive que dar um apoio, eu mesmo. Precisamos, queridos, despertar para isso. Cadê o teu serviço, meu irmão? Deus colocou dons e talentos na sua vida. Para com essa besteira de achar, eu não sei fazer nada, eu não tenho dons, eu não tenho talentos. A Bíblia diz que Deus, Ele colocou talentos em todas as pessoas, conforme foi o prazer dEle colocar. Então tem dons aí para servir, tem talentos aí para servir, seja cantando, seja dando aula na escolinha, seja de repente escrevendo, eu não sei. Mas, homem de Deus, se coloque disponível, se envolva, faça parte. Crie relacionamentos dentro da igreja. Isso vai ser de grande importância na sua vida. Amém? Eu ia falar outra coisa, mas o tempo não me permite, eu vou seguir. Vamos pular para o capítulo, versículo 20, 4, 20. 1 João 4, 20. Diz assim, se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Aqui, o apóstolo João está nos lembrando uma coisa que o pastor Roberto sempre nos ensina aqui, que todo cristão ele está numa cruz. É que tem o seu relacionamento vertical com Deus, mas tem um relacionamento horizontal com as pessoas dessa terra. Um relacionamento prejudica o outro, ou um relacionamento favorece o outro. Uma pessoa que não se relaciona bem com Deus, ela terá grande dificuldade de se relacionar com pessoas. Uma pessoa que tem uma grande dificuldade de se relacionar com pessoas, o relacionamento dela com Deus fica prejudicado. Esse texto mostra isso. A ligação e a dependência do nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Não existe, meu irmão, espiritualidade
sem se relacionar com pessoas. Não, eu vou repetir. Não existe uma espiritualidade genuína, bíblica, sem se relacionar com pessoas. A maior virtude, a virtude principal do Evangelho é o amor. Amém? Como praticar o amor sem uma pessoa? Não é isso? Ou então vou amar só a mim mesmo? Não. A prática do amor exige um outro ser humano. A prática do amor exige uma outra pessoa que seja alvo do meu amor, abnegado, sem interesses. Então, a Bíblia está mostrando que para que eu seja uma pessoa espiritual e viva aquilo que Deus tem para mim, eu preciso ter relacionamento com as pessoas. Amém? Vamos prosseguir. Capítulo 5 agora, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Aqui o apóstolo João está relembrando aqueles que ali estavam, que a igreja é uma família. Então ele relembra isso, mostrando do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento com os irmãos. Esse é o tipo de relacionamento que Deus espera que nós tenhamos, como uma família. Amém? Família de vez em quando tem umas dificuldades lá na sua família, de vez em quando tem uns desentendimentos, mas você deixa de ser família? Não. De vez em quando tem alguns desentendimentos no meio da igreja, no ministério, será que tem? Ah, mas só tem pessoas muito antigas no ministério, pessoal super espiritual, pessoal que já está aqui há muito tempo, já ouviu várias pregações, mas mesmo assim esse pessoal super espiritual, de vez em quando não tem lá uns desentendimentos, uns conflitos de opinião. Mas Deus nos lembra que apesar disso, nós ainda somos família. Apesar disso, nós ainda somos igreja, nós ainda somos o povo de Deus, nós ainda somos irmãos e devemos permanecer juntos na família de Deus. Amém? Então ele está demonstrando aqui a importância do relacionamento, mesmo diante das questões difíceis que a vida apresenta. E para eu terminar aqui, que eu quero ter bastante tempo para a gente orar, eu quero orar bastante hoje, eu quero ler o versículo 16. Capítulo 5, isso, de versículo 16. Diz assim: se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Amém? Só até aí. Eu não quero entrar aqui no mérito, irmão, de começar a especular qual é o pecado para a morte. João não disse qual era o pecado para a morte, então existe muita especulação sobre qual seria esse pecado. Mas eu queria trazer para nós nessa noite, como falando de relacionamentos, que eu tenho uma responsabilidade de oração com você. E você tem uma responsabilidade de oração comigo. Nós devemos orar uns pelos outros. Amém? E o que eu acho interessante nesse texto, que queria destacar antes da gente orar, é que o texto ele não diz que quando você ver o seu irmão pecando, você deve ligar para o pastor e fazer fofoca dele. Você leu isso comigo ou não? Eu não li. O texto não diz que você deve sair fazendo fofoca dele para as pessoas do bairro. O texto não diz que você deve apedrejar o irmão, desistir do irmão. O texto diz o quê?
Se você ver o seu irmão pecando, você deve orar por ele, pedindo a Deus que lhe dê restauração, pedindo a Deus que lhe dê vida, pedindo a Deus que lhe dê perdão, arrependimento. Esse é o nosso papel como igreja. Não é a gente tacar pedra nas pessoas. Lembre-se, meu irmão, uma coisa que nós já falamos aqui: o sangue de Jesus tem poder para perdoar os pecados. Então, quando eu vejo um irmão em pecado e eu começo às vezes a apedrejar, é como se eu estivesse dizendo que a obra de Jesus na vida daquele homem, daquele irmão, daquela irmã acabou, não tem mais jeito. Como que eu estivesse dizendo que Deus não tem poder de perdoar e restaurar. Não é isso que Deus nos chamou para fazer. O apóstolo Paulo foi usado por Deus lá na segunda carta de Coríntios, no capítulo 5, para dizer que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Então há um ministério de reconciliação sobre a sua vida e sobre a minha vida. Quando uma pessoa está em pecado, se desviando, eu vou ser um instrumento de Deus para reconciliá-la com Cristo, para trazê-la de volta à presença de Deus e não lançá-la direto ao inferno. Esse deve ser o nosso compromisso como irmãos. Amém? Se você vê o seu irmão, você que tem irmão, indo pelo buraco, se envolvendo em drogas, o que você vai fazer? Você vai simplesmente comprar mais droga e dar para ele se afundar? Não. É meu irmão, eu vou ajudar. Vou ver um centro de recuperação para ele ir. Se eu tiver dinheiro, eu vou até pagar para ele. Vou dizer que para a vida dele tem saída. Vou investir. Não vou desistir. E é isso que Deus espera de nós como igreja. Nós como igreja hoje, uma pessoa comete um pecado, a gente já quer lançar a pessoa fora. Às vezes, nós mesmos tivemos um trabalho grandioso para trazer essa pessoa para a igreja, e no primeiro erro que ela comete, nós mesmos estamos chutando a pessoa para fora. Não. Eu tenho um compromisso de oração com você. Ainda que você veja pecados em outras pessoas, vamos investir em oração primeiro. Antes de qualquer acusação, antes de qualquer palavra, antes de sair falando da queda do irmão para as pessoas. Porque você sabe que tem aqueles irmãos que falam: não, eu vou contar só para você, e é para a gente orar, né? Esse para a gente orar, eu acho que ele pensa que santifica a besteira que ele está fazendo. Falou para a gente orar, acho que ele... Não, agora virou santo o negócio. A fofoca santificou. Não, meu irmão, fofoca continua sendo fofoca. Se o intento nosso não é abençoar o irmão, é fofoca, querido. E Deus nos chama para ter uma palavra de edificação. Vamos lutar, querido, um pouco mais uns pelos outros. Vamos investir um pouco mais uns nos outros. Vamos estender as mãos um pouco mais uns aos outros. Porque se a gente for sincero, todos nós passamos por isso. Quem aqui nunca pecou? Todos nós pecamos, queridos. Vai dizer que você nunca viu alguém aqui nessa igreja pecando? Talvez até aqui dentro. Eu já pequei aqui dentro. Não estou falando dos outros não, estou falando de mim. Quantas vezes a gente fala coisas aqui dentro que entristecem pessoas? Eu já fiz isso, não estou falando de você não, eu já fiz isso. E talvez você tenha sido testemunha do meu destempero, da minha falta de sabedoria. Graças a Deus não me jogaram fora. Alguém orou por mim, não, Deus, dá um pouquinho mais de graça para ele, dá um pouquinho mais de sabedoria, dá a ele mais domínio próprio. E é isso que Deus espera de nós, querido. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós estamos numa obra de restauração, de reconstrução da parte de Deus. Por que a gente fica tão espantado quando vê um irmão pecando? Se isso, a Bíblia diz que é uma coisa que vai acontecer. Sempre friso, não estou dizendo aquele que vive na prática do pecado
sem se arrepender. Aí é um outro tipo de pessoa que eu não estou tratando aqui. Agora, nós que estamos na igreja, nós que estamos buscando viver a vontade de Deus, nós que pecamos e nos arrependemos, por que a gente fica tão espantado quando um irmão faz isso? Temos que estender as mãos e ajudar a pessoa a levantar novamente e continuar a sua caminhada. Hoje ele caiu, amanhã ele caiu, mas depois da manhã ele vai permanecer de pé e vai vencer isso. Lembre-se, queridos, enquanto estivermos nessa terra, o pecado vai nos incomodar. Você cantou aí, nós fomos livres do poder do pecado, mas ainda não fomos livres da presença do pecado. Um dia seremos, mas ainda não fomos. Se a gente não aprende a lidar com isso na nossa vida e na vida das pessoas que estão na igreja, a coisa fica difícil. E a gente quer jogar todo mundo para fora numa enganosa, aparente santidade. Não, meu irmão. O sangue de Jesus veio para as nossas vidas, para que houvesse perdão, tanto para mim quanto para você. Eu tenho o sabão do céu, que é o sangue de Jesus Cristo, para que quando o irmão vier caído em pecado, eu vou trazer aquele sabão do céu, que é o sangue de Jesus, para lavar as suas vestes. Eu e você temos o azeite do céu, que é aquele que traz cura. Quando tiver as feridas daqueles que caíram, que se machucaram no pecado, eu vou trazer o azeite do céu, para colocar sobre as suas feridas, para pensar as suas feridas, e assim aquela pessoa ser curada, restaurada novamente, porque para isso Cristo chamou a mim, para isto Cristo chamou a você. Então vamos estar juntos apesar disso, vamos permanecer juntos apesar das fraquezas uns dos outros, vamos permanecer juntos apesar das dificuldades que cada um enfrenta para viver em santidade, porque todos nós enfrentamos, independente da sua idade, do seu sexo, independente da sua condição social ou financeira, todos nós temos dificuldade de viver em santidade, porque é totalmente a vontade de Deus é contrária à nossa natureza humana, mas ainda assim é possível, ainda assim a gente vai conseguir. Amém? Se coloque de pé, então vamos orar.